Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos mais uma vez aqui ao Jornada Inesperada. Dada a correria desses últimos dias, eu acabei tendo que gravar este vídeo de forma improvisada aqui no meio da sala daqui de casa. Espero que vocês não estranhem. E bom, eu quero dizer para vocês que a nossa conversa de hoje ela vai valer a pena. Nós vamos conversar sobre um filme alemão chamado O Capitão, que é um filme disponível na plataforma da Amazon Prime, produzido em 2017, mas que só foi lançado aqui no Brasil em 2020. Eu não sei se filme ambientado em período de guerra são para você considerados filmes bons ou agradável, eu sei que não é para ninguém, mas este aqui tem alguns aspectos únicos que fazem dele um filme muito interessante. E eu quero convidá-los a ficarem até o final deste vídeo para que nós possamos acompanhar mais dessa história. Neste filme nós vamos ser levados aos últimos meses do período da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, naquela época, em 1945, em seu terceiro Reich, já encarava a derrota em seu horizonte próximo e muitos dos seus soldados começavam a desertar, ao mesmo tempo que a desordem e o caos se instalavam de forma massiva em seu território, com claros e pesados sinais de destruição de guerra. O Willy Herold é um desses soldados desertores e nós conhecemos o nosso protagonista logo nos primeiros minutos do filme, já na primeira cena, a cena de abertura do filme, que é uma cena bem dramática que mostra a barbárie da guerra. É uma cena de perseguição, de caça ao ser humano e que é resfolegante, ou seja, que toma o nosso fôlego, que rouba o nosso ar. Talvez você veja alguém por aí em outros vídeos dizendo que esta é uma cena poética, Afinal de contas, o filme inteiro ele é em preto e branco e isso serve e funciona muito bem para destacar a dureza, daquele período. Mas eu penso que essa cena ela é apenas cruel, verdadeira, bastante triste e cruel. O filme mostra sua proposta logo nesses primeiros minutos. E o nosso protagonista ele escapa da morte naquela perseguição e se mantém em um processo de fuga sem destino até que se depara com o uniforme de um capitão da Luftwaffe. E ali, junto àquele uniforme, ele incorpora, assume falsamente o papel de um capitão nazista. E a partir desse momento, pelos encontros e desencontros ao longo do filme, do caminho dele ao longo do filme, ele reúne um grupo eclético e errático que assume o papel de uma força-tarefa anti-desertor e saqueadora também. Ou seja, você vai percebendo que ao longo do filme ele vai se tornando a antítese de quem ele era. E aí as coisas vêm à tona quando ele fica como responsável por um acampamento de desertores. Na verdade, um acampamento onde desertores, saqueadores são detidos com consequências terríveis. O nosso filme aqui é baseado em uma história real, precisa ter estômago para isso, e foi bastante fiel a muitos aspectos, como por exemplo a idade com a qual Willy Herold é retratado no filme, foi muito real, a sua idade correta ele tinha 21 anos, mais ou menos próximo mesmo ao que ele foi retratado no filme. Ele foi julgado inicialmente pela corte marcial alemã, mas foi liberado por engano. Na verdade, a sua prisão, que acabou culminando com a sua morte, aconteceu pelas mãos dos britânicos e aconteceu por um motivo, eu não vou chamar banal, mas acaba, diante de toda a atrocidade do filme, é um motivo banal menor, que foi o roubo de pão. E aí, nessa prisão foi que ele foi finalmente identificado e sentenciado como um criminoso de guerra. O filme ele não retrata as forças britânicas que também condenaram o Herold e seus cúmplices a exumar os corpos de 195 prisioneiros, mais ou menos, pelo que eu me lembro, que haviam sido enterrados em campos de prisioneiros, que, na verdade, o seu bando ele foi responsabilizado por um total de mais de 125 execuções, e essas execuções, os corpos eram enterrados em valas comuns, comunais, digamos assim. O filme inteiro ele gira em torno da autoridade, da confiança que tendemos a ter em relação à pessoa que nós dotamos com autoridade, fileiras oficiais, hierarquia, o sentimento de pertencimento a um grupo e, pelo menos para mim, fala também muito sobre egoísmo de uma forma geral.
também é bastante brutal e bastante sádico. E é raro nós vermos nos filmes de guerra, nos filmes de guerra, uma perspectiva do lado considerado vilão, né, no lado do criminoso, porque nós não simpatizamos com ele, normalmente nós não simpatizamos. E mesmo assim nesse filme eu quero falar para vocês que a impressão que eu tenho é que o protagonista representa o homem que existe bem lá no fundo de cada um de nós. Outro mérito do filme é bastante natural. Os atores alemães podem naturalmente se passar por soldados alemães de uma maneira melhor, né? Mais convincente, por exemplo, do que os filmes que são realizados e produzidos nos Estados Unidos. Isso dá um toque de realismo ao filme em oposição aos outros filmes de guerra produzidos nos Estados Unidos com nazistas malignos. A mensagem do filme para mim foi muito clara e entregue com uma grande impressão. Esse título não é como qualquer outro filme típico de Segunda Guerra Mundial. Não há batalhas épicas para testemunhar e nenhuma glória para o espectador esperar, por exemplo. Em vez disso, o filme adota uma abordagem humanista, sombria, para explorar a dinâmica de poder e da autoridade, né? Tem uma citação que é muito famosa, que eu vou trazer para vocês, que diz que o poder atrai o pior e o pior corrompe o melhor. E me veio à mente em vários momentos ao ver os eventos que se desenrolam ao longo de várias cenas intensas de diálogo do filme. Algumas pessoas, mais uma vez, podem ver o filme se arrastando por causa de todo o diálogo, né? Ele tem muitos diálogos, embora o som, né, ele demore um pouco a aparecer no próprio filme, mas para mim é uma chance de explorar em profundidade os personagens e sua reação, comportamento realista na história. Embora certos pontos da trama possam parecer de maneira exagerada, bastante dramáticos. Resumindo então minha opinião, o filme é forte, vale a pena e nos traz pelo menos duas questões bastante impactantes. A primeira, pelo menos para mim, né, seria mostrar as fragilidades de uma Alemanha nazista no final da guerra, com muitos de seus soldados alemães abandonando o exército, que é algo que não é comum, que a gente normalmente não vê nos filmes, não vê nas histórias. E um segundo ponto bastante importante e interessante é que mostra as profundezas do ego humano e a decadência do caráter quando o poder é dado de forma arbitrária. Ao longo do filme, o tempo inteiro eu ficava me perguntando até que ponto ele é capaz de ir, né? Até que ponto ele é capaz de descer. E é incrível perceber que ele foi até as últimas consequências. E é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer bastante a presença de cada um de vocês aqui no canal, agradecê-los pela troca de informações, pelo feedback, pelos comentários, agradecer as pessoas que se inscreveram no canal, dizer que eu espero que vocês continuem gostando das dicas e dos nossos comentários. Nos vemos muito em breve, espero que todos bem, viu? Tchau!